A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos ler hoje 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 16. Nos primeiros versículos desse capítulo, nós vimos que Davi teve um desejo de construir um templo, uma casa, feita de cedros, de pedra, de ouro, de prata, de bronze, para colocar ali dentro daquela casa a arca do Senhor, a arca da aliança. Porque Davi não se conformava de morar em um palácio e saber que a arca de Deus, o testemunho do Senhor, estava debaixo de cortinas. E ele consultou Natã, e Natã já falou: pode fazer, Davi, tudo que você for fazer, Deus vai aprovar. Você é um homem que Deus se agradou. Veja que Natã foi um pouquinho precipitado, ele já falou para Davi o que era para Davi, o que Davi podia fazer. Naquela noite o Senhor veio falar com Natã, falou assim: não, Natã, não é bem assim não, você falou isso aí por sua conta. Da minha conta que sou Deus, o Criador, o poderoso, o soberano, você vai falar para Davi que quem vai fazer a casa é o filho dele, e eu vou fazer uma aliança com o filho dele de paz, e vou tratar ele com muito amor. Ele vai construir, mas Davi vai preparar o material. Então veja que Natã, um profeta de Deus, o mesmo profeta que foi falar para Davi com respeito ao assassinato do Urias, o Eteu, do adultério com Batseba, a mulher de Urias, foi esse mesmo profeta. Falou para Davi de uma maneira precipitada. Então nós que somos aqueles que falam por Deus, nós precisamos aprender essa lição de Natã, sempre consultar o Senhor, antes de nós falarmos aquilo que nós acharmos que é aquilo que Deus quer. Muito bom, agora aqui nós vamos ver a gratidão de Davi de saber que Deus se agradou do desejo dele de construir uma casa e que o filho dele iria construir. Vamos ver a oração de Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? Amém. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? O Senhor diz na palavra que nós somos o pó da balança. Muitos não sabem hoje o que é o pó da balança. Mas antigamente as pessoas compravam cereais, alimentos, que era chamado vendas, mercearias, não era supermercado. E lá na venda, que era o supermercado de antigamente, tinha uns caixotes onde se colocava a granel, o arroz, o feijão, o milho, enfim. E tinha uma balança de prato que você colocava o saquinho ali dentro e você ia colocando o cereal dentro do pratinho, dentro do saquinho que estava dentro do prato. Então aquela poeirinha que ficava ali no prato, aquela sujeirinha. Então o Senhor fala que nós somos como o pó da balança, aquele pozinho ali pequenininho. Não sei se você já teve o privilégio de andar de avião, mas quando você está lá a 5.000 pés, 10.000 pés, você olha para baixo, você não vê nada. Você não vê nem as árvores, você não vê nada, nem as casas, nem os prédios mais altos, os edifícios, você não vê. Aí dá para a gente medir a nossa insignificância, não é? Você não vê as cidades grandes. É aqui ele está falando assim: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa que me trouxe até aqui? Então a casa de Davi, ele tinha bastante irmãos, tinham 5, 6, 7, 8 irmãos, mas era uma família pequena, comparado a outras famílias em Israel, que eram famílias numerosas, de 200, 1.000 pessoas. Ele era uma casa pequena. E ele falou assim: e qual é a minha casa? E eu então, se eu falar para o Senhor: Senhor, a minha casa, sou eu, a minha esposa, eu tenho só um filho. O que é eu e a minha casa? Quem sou eu? Quem é a minha casa? Para que me trouxeste até aqui. Então, quer dizer, esse homem, que era de uma família pequena, que era de baixa estatura, que não tinha muita beleza, formosura, não tinha estatura, ele falou para o Senhor: Senhor, o Senhor me trouxe até aqui. Não fui eu que cheguei até aqui pelos meus méritos. Foi o Senhor que me abençoou para eu matar aquele leão. Foi o Senhor que me abençoou para eu matar aquele urso.
Foi o Senhor que teve misericórdia de mim para eu poder derrotar o Golias, porque foi o Senhor mesmo que fez isso por mim. O Senhor é que é minha coragem, a minha valentia, eu não sou nada. Puxa, esse coração é um coração maravilhoso, você não acha? E ainda isso, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa de teu servo para tempos distantes, porque o Senhor já tinha falado para Davi que ele tinha feito uma aliança com Davi para sempre, pela eternidade, que sempre haveria descendentes de Davi como reis e governantes em Israel. E até hoje é assim, Deus cumpriu essa aliança, está cumprindo e vai cumprir. Proveste-me segundo o costume dos homens com esta exaltação, ó Senhor Deus. Amém. Ó Senhor, invoca-me e te responderei, ó Senhor Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ó Senhor Jesus. O Senhor é rico para com todos aqueles que o invocam, ó Senhor. Então, quando nós invocamos o Senhor Deus Todo-Poderoso, nós o chamamos. Essa é a maneira de nós exercitarmos o nosso espírito humano. Deus se dá a nós. E é uma maneira de nós reconhecermos que nada nós somos e que o Senhor tudo é. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porque o Senhor tinha feito daquele homem um rei de Israel. Porém, tu bem conheces o teu servo e sabe que é pó. Está vendo? Nós somos pó. Nós somos pessoas fracas, caídas. Dentro de nós habita a natureza de Satanás. Todos nós temos qualidades boas porque vêm de Deus, mas temos qualidades malignas, infernais, que vêm de Satanás, do diabo. Entrou em nós com a queda de Adão. E Davi, na sua oração, está reconhecendo isso diante de Deus. Porém, tu bem conheces o teu servo. Deus te conhece. Foi Ele que te fez. Ele sabe tudo que você fez até hoje. Porque Ele é onipresente, Ele é onisciente. Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste todas estas grandezas para fazer notórias todas estas grandes coisas. Davi tinha vencido os filisteus, Davi lhe governava sobre todas as nações vizinhas. O povo de Israel tinha se tornado um com Davi. Todos os exércitos de todas as tribos se tornaram um só exército, o exército de Deus. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus além de ti. Glória a Deus. Então, se você é alguém que tem experiências com o Senhor, de você conhecer o Senhor, de você depender dEle, de você ver a cura dEle na sua vida, de você ver o livramento dEle na sua vida, de você ver Deus fazer do nada as coisas acontecerem, de Deus libertar você por meio de coisas milagrosas que Deus faz na hora diante dos teus olhos, você precisa ter esse coração de Davi. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus além de ti, conforme tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. Não há Deus além dele. Por isso não troque ele por ídolos, por imagens de escultura, por pessoas, por honras, por religiões. Não troque o Senhor. Ele está dentro de você. E quem há como o teu povo de Israel, única nação na terra, a quem Deus fez remir para seu povo, fazendo-me ter nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo que remiste do Egito? Abraão, Isaque e Jacó. Israel. O Senhor disse que todos aqueles que abençoassem Israel seriam abençoados. Todos aqueles que amaldiçoassem o povo de Israel seriam amaldiçoados. Então aprenda a abençoar o povo judeu. Senhor, abençoe ricamente a tua nação escolhida. Senhor, cumpra, Senhor, por meio de nós e deles todas as tuas palavras com respeito ao teu povo que o Senhor escolheu. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor abriu a porta de nós crermos e recebermos o Senhor dentro de nós, porque o Senhor é o verdadeiro judeu
E hoje, independente da raça ou nação, nós também nos tornamos Israel de Deus. Abençoa, Senhor, todos os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. E tomaste o teu povo de Israel para ser teu povo para sempre. Ah, mas o povo de Israel foi destruído por Nabucodonosor. Ah, mas Hitler quase destroçou os judeus. Mas o povo judeu no ano 70 perdeu a sua pátria. Só em 1948 voltou a ser nação reconhecida entre as nações. Tomaste o teu povo Israel para ser teu povo para sempre. É a aliança de Deus. Faz 70 anos que os judeus voltou para a sua pátria. É uma superpotência. Não é soberana como Estados Unidos, Rússia, não. Mas será. Quando? Após a volta gloriosa do Senhor Jesus. Todas as nações da terra serão subjugadas ao governo do povo judeu. Porque essa é a palavra de Deus. E tomaste o teu povo de Israel para ser teu povo para sempre. E tu, Senhor, lhe foste por Deus. É uma pena que muitos judeus não têm essa realidade. E aí tem o sangue de judeu, de Abraão, Isaque e Jacó, mas não é o Israel de Deus. O Israel de Deus é aquele que adora a Deus e serve a Deus. Os verdadeiros judeus são aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Não os judeus ateus, judeus que invocam espíritos, os mortos, todo tipo de anarquia, de feitiçaria. São judeus de sangue, Deus os despreza, Deus não os considera como seu povo. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo acerca da sua casa, que é o templo que ele queria fazer, seja certa para sempre, faze como falaste. Glória a Deus. E Deus fez. Salomão edificou. Nabucodonosor destruiu. Esdras, Neemias restauraram depois da Babilônia. No ano 70, o Império Romano destruiu de novo. E agora o povo de Israel está lá e cadê o templo? Será reconstruído, porque vai se cumprir a palavra de Daniel. O sacrifício vai ser feito novamente como na época de Jesus. Daniel 12:11. E quando o sacrifício for tirado, haverá ainda 1290 dias. É a grande tribulação. Para se cumprir a grande tribulação, o povo judeu vai praticar o sacrifício de animais novamente, lá no templo, que vai ser reconstruído. Por 1335 dias. Bem-aventurado é o que espera e chega até 1335 dias. É o período que eles vão praticar o sacrifício novamente. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo acerca da tua casa, seja certa para sempre, e faze como falaste. Vai ser reconstruído. Confirme-se com efeito, e que o teu nome se engrandeça para sempre. E diga-se, o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. Glória a Deus. É Deus para Israel, não é só Deus de Israel, é Deus para Israel. E fique firme diante de ti a casa de Davi teu servo. Aleluia. Se você recebeu a vida desse judeu, Senhor Jesus Cristo, você também está nessa bênção. Se você ainda não recebeu, você está fora dessa bênção. Porque tu, meu Deus, Deus meu, revelaste ao ouvido do teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Como é bom, não é? Nós temos a liberdade de estarmos na presença de Deus. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto fala ao Senhor. Esse quarto não é o quarto da tua casa. Tem muita gente que nem tem quarto, mora na rua. Esse quarto é o espírito do homem. Nós precisamos nos voltar para dentro do nosso espírito e falar com o Senhor, em secreto. É lá que você vai adorá-lo, que você vai vê-lo, que você vai contemplá-lo, que você vai ouvi-lo. É uma questão só de exercício. Porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido do teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança, para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor,
tu és o mesmo Deus e falaste este bem acerca do teu servo. Deus, ele é imutável, ele não muda, ele é perfeito. Nós é que mudamos, e porque nós mudamos, vem a bênção ou a disciplina na nossa vida, vem a derrota ou vem a prosperidade. Agora, pois, foste servido, abençoares a casa do teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti. Porque tu, Senhor, a abençoaste, e ficará abençoada para sempre. Então, se Deus abençoar a minha vida, abençoar a minha casa, a minha família, ela ficará abençoada para sempre. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a minha mãe. A minha mãe edificou uma casa para Deus. Ela ensinou seus filhos a amarem, a adorarem, a buscarem o Senhor. Todos os meus irmãos são servos de Deus. Todos os seus filhos conhecem a palavra de Deus. Alguns talvez estão um pouquinho mais perto, outros mais distantes, mas a semente da palavra está lá, a bênção de Deus está lá. Então nós, como pais, precisamos falar da palavra de Deus para os nossos filhos, ensinar eles a palavra de Deus, porque é bênção que Deus nos abençoou e será abençoada para sempre. Ah, mas os filhos de Davi até quiseram matar ele, outros até tiveram relação com as mulheres dele, outros perseguiram ele, mas é uma família abençoada. Na minha ótica ou na sua ótica, nós podemos ver algum problema. Mas na ótica de Deus, Deus abençoa. Não se esqueça, a verdadeira família são aqueles que amam e honram a Deus. Essa é a verdadeira família. E que coisa maravilhosa é Davi ter tido a oportunidade de ganhar a bênção de Deus com respeito ao templo, o único templo que Deus ordenou para se fazer na terra. Foi o templo de Salomão, que Davi orou a Deus, e que já foi destruído, foi feito de novo, foi destruído e será feito novamente. Todos os templos na face da terra que as religiões fazem, e mentem, enganando o povo, falando que aquilo é a casa de Deus. Não, aquilo não é a casa de Deus, tanto faz ser um templo de barro, de sapé, de madeira, de ouro, de pedra, de mármore, aquilo nunca foi, nunca será a casa de Deus. Nem o templo lá em Jerusalém é a casa de Deus. Porque o Senhor mesmo falou que a terra é o estrado dos seus pés e os céus é a sua habitação. Como ele moraria numa casa tão pequenininha? Ali o templo de Salomão não é a casa de Deus. Mas Deus colocou o seu nome em honra a Davi, em resposta ao coração de Davi para sempre. E está lá e vai ficar lá. E ninguém vai destruir. Agora, os outros templos que as religiões fazem, enganam o povo dizendo que é a igreja, vamos doar uma porta para a igreja, um banco para a igreja, aquilo nunca foi. Aquilo não será arrebatado. Quem será arrebatado serão os filhos de Deus que estão dentro daquele grupo religioso que forem fiéis a Deus. Os infiéis também não serão arrebatados, mesmo que eles se chamam, que falam que é igreja. Então, o único templo que Deus colocou o seu nome por amor a Davi foi o templo que Salomão fez. Então, não vamos nos enganar e nem enganar as pessoas. Hoje, as criancinhas crescem indo lá na escola e faz uma figurinha de um homem e escreve homem para ele ligar. Homem, palavra homem. Uma vaca, liga lá, palavra vaca. E faz um templo com uma cruzinha em cima. E escreve assim, igreja, para a criança ligar. Aquilo é mentira. A criança cresce achando que aquilo é igreja. Aquilo não é, nunca foi, nunca será igreja. O que é a igreja? A igreja sou eu e você e todas as pessoas em toda a terra que já morreram, vão nascer, estão vivos, que têm a vida de Deus. É um único templo, é o templo espiritual. Isto é a igreja, o corpo de Cristo, onde Ele é o Senhor e pastor dentro de todos aqueles que o receberam. Templo glorioso, não é? Mas se Deus se agradou em permitir a construção daquele templo, nós também nos agradamos. Amém? Louvado seja o teu nome glorioso, Senhor.
Nos dá, Senhor, essa posição e esse coração que Davi teve ao dirigir a Ti esta oração tão gloriosa. Nos ensina, Senhor, a reconhecermos a nossa posição diante do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por todas as Tuas bênçãos derramadas na nossa casa, na nossa família, na nossa vida humana, na nossa vida financeira, na nossa vida física. Muito obrigado. Nos ajuda a andar por esse caminho, Senhor, de ser abençoado para sempre. Nos ajuda a trazer todas as pessoas, Senhor, para esse lugar, a igreja, o Teu corpo, o povo de Deus, aonde o Senhor é pastor. Nos ajude a aprender a andar na Tua comunhão e ensinar as pessoas a buscar esta comunhão. Senhor, tira o engano da mente das pessoas que foram enganadas pelas religiões, achando que os templos religiosos é a Tua igreja. Uma mentira, Senhor. As pessoas é que são. Tire esse engano, Senhor, da mente das pessoas simples, ignorantes, que acreditaram nessa farsa, Senhor, e que hoje dão milhões de moedas, de dinheiro, Senhor, para a construção de igrejas, que é tudo mentira. São templos feitos pelas mãos humanas, mais para a exaltação da religião e dos líderes religiosos do que para a Tua glória, para o Teu louvor. Embora lá dentro há pessoas que Te louvem e Te adorem. Senhor, tira o engano das nações, pinga colírio nos olhos das pessoas. Todos nós, Senhor, Te agradecemos pela oportunidade de Te conhecer. Amém. Deus te abençoe. Você tenha um ótimo dia na presença de Deus. Não se esqueça que você não vai à igreja, a igreja é você, e que não existe mais do que uma única igreja, onde o Senhor é o único pastor, o povo de Deus. Que Deus nos abençoe.